Sabe um assunto que eu queria que você falasse? Que você falou, inclusive, mas não adentrou muito a fundo, que é justamente o esforço respiratório do doente, medidas de drive, medidas de esforço. A gente tem visto cada vez mais a importância disso, porque está relacionado à sincronia, está relacionado à lesão pulmonar, lesão diafragmática, que é muito importante também, porque senão você mantém o pulmão bom, mas depois ele não sai da ventilação porque não tem músculo. Como que você tem visto esse desenvolvimento dessa... Muito feliz. Essa monitorização? Eu tenho visto com muita felicidade, porque o que a gente percebe é o seguinte, nós gostamos do paciente agudo. O intensivista gosta do paciente agudo. Eu quero resolver o que está acontecendo. Eu gosto de um crítico crônico, viu? Pois é. Mas você é o Ivens. Você sempre gostou, desde que eu te conheço. Entendeu? Você é o Ivens, você tem viés de Ivens. Ele gostava de trabalhar na reta. É viés de Ivens. Né? Quer dizer, ele tem noção da profissão, da importância, da essência da fisioterapia, de recuperação da função, de recuperação do que é, e da importância. Mas, eu estou falando do médico intensivista, tá? O enfermeiro e o físico também, mas o médico, principalmente intensivista, ele tem essa coisa de gosto do agudo, quero resolver o agudo. E a ventilação aguda é o que foi mais estudado, é o que tem mais protocolo, é o que tem mais definições, é o que tem mais evidência. E aí a gente viu na COVID a dificuldade imensa com o desmame. Pacientes que ficaram um longo tempo muito sedados, coralizados e tiveram uma afetação muscular assim, monstruosa. Sim. E quando acordavam num delírio monumental, né? E aí o que acontece? A gente vai fazer monitorização da mecânica da ventilação, a gente vai ver a driving pressure, a gente vai ver a pressão de platô, a gente vai ver a pressão resistiva, está tudo dominado. Mas, e depois que ele passa a ter ventilação espontânea? O que a gente monitoriza da ventilação espontânea? O troncoencefálico olha e dá risada da sua cara. Fala, e agora? O que a gente monitoriza na ventilação espontânea? Esse é o grande tchan. Mede esse platô agora que eu quero ver. Ó. Toma uma respiração aqui na sua cara. Nem é um platô, né? Tem um platô aí, tem o Sérgio Nemer, que fez o índice... O IWI. IWI, que na época foi super criticado, porque como é que você mediu isso com o cara entrando e tal? Não sei quê, né? Então, não, beleza. Ele respondeu, eu sou um fã dele, mas a questão é... Inclusive, se o Nemer estiver escutando, queremos o senhor aqui, tá? Nemer tem que ser trazido, fundamental. Aí, o que acontece? Quando você olha essa situação toda, você fala assim, como é que funciona a pressão de suporte? A pessoa fala, pressão de suporte. Quem sabe, fala o seguinte, quem sabe, porque muita gente não sabe como funciona a pressão de suporte. Então, dispara, é espontâneo, né? Vai ter uma pressão e vai gerar o volume corrente. Tá bom, mas como é que cicla a pressão de suporte? Não, então cicla fluxo. Cicla fluxo. Beleza. Muito bem. E o paciente, ele está entrando durante a pressão de suporte? Ou ele só está disparando? Essa é uma pergunta essencial. Porque o cara pode estar lá encostado com 14 de frequência, 450 de volume, calminho, sem você ver nada acontecer, encostadaço ali fazendo seus 14, e ele está só... disparando. Ele está só disparando. Porque ela funciona desse jeito. O ventilador tem que atingir uma pressão que vai depender da mecânica. Agora, e se o camarada puxar o ar? Porque nós aqui, o ar só entra porque a gente puxa. Né? Se a gente está puxando, está entrando. Parei de puxar, parou de entrar. Ponto pacífico. E lá não é assim. O cara dispara, o ventilador manda. Ele não precisa fazer esforço. E a gente acha que ele está bem obrigado. Aí, na hora que você vai fazer teste de respiração, não aguenta. Na hora que você vai fazer, não aguenta. Então, onde que nós não estamos monitorizando? Esse cara não está fazendo PEMUS, ele não está puxando. Então, eu preciso fazer ele puxar. Tem outras palavras. Quem tem PEMUS e entra, tem uma contribuição de volume corrente a mais do que o cara que só fica fazendo disparar. E é isso que a gente tem que tentar medir. Por isso, eu vejo com muitos bons olhos essa pesquisa toda, isso que eu não sei ainda, porque precisamos de trabalho para bater martelo, se é APOC, se não é APOC, se é 0,75, se é, enfim, de onde saiu esses valores, você entendeu? Tudo isso ainda está muito... Mas é bom que se pesquise isso, é necessário que se pesquise isso. Tem a ver com musculatura, tem a ver com capacidade de ventilatória, tem a ver com endurance, tem a ver com uma série de coisas aí que vocês entendem muito melhor que nós para tirar esse paciente da ventilação. Tem a ver com hiperassistência, subassistência, quer dizer, esse cara que está ali, ele está recebendo, ele tá bem mesmo ou ele está encostado porque eu estou dando superassistência para ele? Ou eu estou deixando esse cara machucar a musculatura dele porque eu estou dando subassistência?
Então, tudo isso tem que ser medido. De alguma forma, a gente tem que medir. E a gente não mede hoje. Então, a gente precisa passar a medir. Seja pela POC, seja pelo catéter esofagiano. Aí tem 1000 discussões que você pode fazer. Mas eu vejo com bons olhos. Acho que é uma coisa que faltava. Essa transição e esse manejo da ventilação espontânea era um capítulo que você percebia que não tinha muito. E agora a gente enfiou já no Venuti, enfiou nos cursos, fazendo as pessoas pensarem mais nesse assunto. Quer dizer, como é que eu monitoro o paciente de ventilação espontânea? O que eu tenho que monitorar? O que é importante monitorar? Essa discussão, acho que ela era aquela peça que faltava para o quebra-cabeça fazer mais sentido, né? Tem muitas outras ainda, mas essa peça ela era uma peça grande, porque eu sempre falo assim, a gente cuida de alvéolo, gaso, perfeito, beleza. E aí eu falo ao meu paciente, beleza, agora ventila sozinho. E ele não tem força, ele não tem endurance para isso. Eu devolvo um pulmão menos complacente, com uma resistência mais alta para um músculo mais fraco. Mesma coisa de eu ficar 6 meses sem ir para academia e eu ter uma carga mais alta depois. Então, a gente tem que pensar no impacto, no desfecho disso. E não é à toa que isso tem feito tanto sentido nessas discussões, né? O Gallagher, o Shepens, o próprio Brochard no começo, lá em 2016, participando com eles. E quando o professor Domenico Grieco trouxe essa discussão para o driving pressure transpulmonar, isso, na minha cabeça como fisioterapeuta, pensando em funcionalidade, parece que explodiu uma bomba de luz, assim, sabe? Eu acho que isso facilitou a nossa conversa com o médico na beira do leito. Mas claro! Porque eles não entendiam muitas coisas que a gente estava querendo dizer, porque eles só olhavam para o pulmão. Exato. E a gente, como fisioterapeuta, está pensando no músculo também. E muitas vezes ele esquecia... Calma com essa frase, hein? Vamos voltar nela. Não, porque muitas vezes... Estou detectando viés de Ivens aí. Não, é porque a PEMUS ela faz muita diferença na ventilação mecânica. E se você não tiver com ela no seu radar, o seu paciente vai comer uma bola monumental. E às vezes você está tentando explicar uma coisa para alguém e ele só está pensando nos ajustes do ventilador. Isso. Ele esquece no ajuste do paciente. Isso. E às vezes isso dificultava a conversa. E quando começa a surgir essas coisas, que você consegue mostrar um valor para a pessoa, pô, minha conversa fica muito mais fácil. Porque eu mostro, ó, tinha que ser 2, tá 18. Então, assim, às vezes me favorece. Por número na jogada. Talvez os números ainda estejam longe de encontrarem um ponto mais assertivo. Final, né? Mas a lógica e o raciocínio e a condução e a correlação das informações, se pensando em drive com a P01, se pensando em ação muscular com a PEMUS, se pensando em segurança alveolar com drive pressure transpulmonar, faz com que você abra um leque muito maior e consiga envolver o paciente de uma forma mais assertiva. Exato. Eu quero clarear, deixar bem claro quando eu falo viés de Ivens, porque eu tenho uma admiração pelo Ivens, porque desde o momento zero ele foi o camarada que falava, vamos tirar do leito, vamos pôr para andar, vamos fazer. E muitas pessoas resistiam a isso. Eu mesmo, na época, falei, vai com calma, tem paciente que não tem condição, tem paciente muito grave. Porque ele assim, ele queria todo mundo. E tinha gente que falava, que não dá esse aqui, não sei o que tal. E aí, não é vergonha admitir, a gente está num crescimento conjunto, todo mundo está crescendo junto. Queria tirar paciente com RAS de -5 do leito, cara. Não era isso, não. Brincando, Paciente usando droga vasoativa e tal. Enfim, paciente com PIP alta, né? Mas, assim, então, quando eu digo isso, que tem viés de Ivens, o que é? É um cara que sempre se preocupou com essa questão de músculo, um cara que sempre se preocupou com essa questão de reabilitação. E quando eu falo que eu quis falar dessa questão de conceito, é que eu percebo que, infelizmente, o pessoal só pensa no pulmão. E aí, o médico pensa... Não é o médico, tem muito fisioterapeuta ainda que só pensa no pulmão. Sim. Isso é uma coisa que tem que acabar. Não existe folha da físio, não existe folha é folha do paciente, a ventilação é do paciente. A avaliação é do paciente. A avaliação é do paciente. A ventilação mecânica não é da físio, a ventilação mecânica não é do médico, a ventilação mecânica é do paciente. Todo mundo tem que estar junto nessa. Cada um na sua perspectiva, claro, contribuindo. Complementar. Entende? Então, assim, isso tem que terminar isso. Porque não pode ter essa feudalização, esse corte de grupos, né? Não, aqui não posso pôr a mão. Várias vezes eu fui em cursos, não aconteceu só uma vez, diversas vezes. O médico chegar para mim no final do curso e falar, doutor, minha equipe, eu não posso nem encostar no ventilador que eu fiz, eu tenho um chilique. Isso não pode acontecer. Então está errado. Eu falei, você tem que chegar na sua chefia, sentar, vocês têm que conversar. E também tive o oposto. Físico, nossa, doutor, aqui na minha unidade, eu precisava de apoio do médico e não tenho esse apoio do médico para fazer.
reabilitação adequada, como é que chama? Precoce, reabilitação precoce. Por isso que eu digo, tem que ser todo mundo junto, conversando, para que se chegue a um resultado bom. Sim. Para que se chegue ao melhor resultado. Mas não tenho certeza, a gente está indo para o caminho bom. Sim. E quando eu olho para essas coisas hoje, sabe o que eu lembro? Eu lembro a gente em 2012 com PAV Plus à disposição eu ia falar disso aí. e tentando usar nos pacientes. E para mim era óbvio a vantagem que tinha sobre a pressão de suporte. Como fisioterapeuta, para mim, o PAV Plus tem uma vantagem enorme. Por quê? Porque ele é dinâmico, ele acompanha a variação do esforço do paciente. Proporcional. Isso, é Então, assim, proporcional. a ventilação proporcional... Eu estou falando do PAV Plus porque foi o modo que eu tive mais acesso, mas você tem o NAVA, por exemplo, também, que vai na mesma linha. Vai na mesma linha. Que é proporcional. Isso. Então, é maravilhoso para um fisioterapeuta, por exemplo, poder ver o ventilador indo junto com o músculo do paciente, nem sobrepondo, nem subassistindo. Você tá fazendo lembrar do Marcelo falando na UTI respiratória lá no 6º andar, quando era no Instituto Central ainda, mostrando a evolução histórica do desenvolvimento tecnológico da ventilação, que a gente tem perdido cada vez mais o controle da ventilação mecânica, só que o paciente tem melhorado cada vez mais, entendeu? Mas é Então, exatamente isso. A gente tem um slide exatamente nesse sentido, né? Quer dizer, os modos clássicos, ditos clássicos, né? VCV, PCV, PSV, eles não têm nada a ver com o nosso driver, do jeito que a gente ventila. Ninguém fica aqui sentado e fala, agora 320, 340. 1 para 2. Ninguém faz isso, Tempo é tudo neural automático, perfeito, né? é baseado na parte de oxigênio, receptor, química. Não vou falar isso aqui, que bobagem. Mas, enfim, eles mantêm a vida, eles sabem, são importantíssimos. Saber usar esses modos é fundamental. Mas, assim, a hora que você pega uma PAV Plus e você vê como as pessoas entram em pânico na hora que bota um paciente em PAV Plus e a frequência dele vai para 40, ele estava em 12 na pressão de suporte, a hora que você muda para PAV Plus, ele faz volume corrente de 100 ml e vai para 40, 80 ml, eu falo, não, o que está acontecendo aqui? Volta. Não teve a paciência de esperar. Não é só esperar. A pessoa não está compreendendo. Ou aceitar. Não, a pessoa não está compreendendo o processo. Este camarada não tinha PEMUS nenhuma quando ele estava em pressão de suporte. Sim. Na hora, ele só fazia disparar. Na hora que você colocou ele na PAV Plus, ele continuou só fazendo disparar. Só que o que aconteceu? O volume corrente, porque o ventilador não entregava mais. E aí, se o centro respiratório dele é normal, a frequência sobe, porque ele não tem força. E ele fica taquipneico. Eventualmente, ele vai melhorar? Eventualmente. Mas se ele não tiver força, não adianta falar, vai, puxa fundo aí que não vai. Talvez você está ganhando um Entendeu? diagnóstico de graça. Exato. Brilhante. O paciente está te contando um negócio ali, ó. Brilhante. É exatamente isso.